ungir com óleo. Pode, não pode, deve, não deve, tá certo, tá errado, como é que faz, como é que deixa de fazer, é coisa do Novo Testamento, do Antigo Testamento, onde é que está a referência, onde é que está o norte desse tema. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, é sobre isso que a gente vai abordar para tirar dúvida e ficar com aquilo o que a Bíblia tem para nos mostrar a respeito do tema. Você que está passando por aqui, talvez não me conheça, eu sou Maurício Fragali, eu sou médico, pastor, triatleta, músico e estou aqui para cooperar, para tirar dúvida. A gente tem os nossos vídeos aqui exatamente com o objetivo de tirarmos o misticismo, opiniões esdrúxulas, estranhas e irmos naquilo que a Bíblia tem para dizer em temas que afetam a nossa vida diária, que afetam o nosso relacionamento com Deus, a maneira como a gente se comporta com o nosso semelhante, com a nossa família, e a gente está aqui para tirar essas dúvidas. E hoje a gente quer falar sobre esse tema que é unção com óleo. Vamos começar entendendo o que significa o óleo, ou mais especificamente o azeite de oliva na Bíblia. O azeite de oliva, ou óleo, na Bíblia, ele é uma representação simbólica do Espírito Santo. O Espírito Santo é representado por uma série de coisas, como um vento impetuoso, uma brisa suave, um fogo. E o óleo é um desses símbolos que apontam, que representam o Espírito Santo. O óleo, o azeite, é muito citado no Antigo Testamento e muito usado para ungir. A palavra ungir, literalmente, significa simplesmente untar, esfregar. Então, por exemplo, você já deve ter visto, ou você sabe fazer bolo? Ou já viu alguém fazendo um bolo? Já viu a sua mãe, sua avó na cozinha fazendo um bolo, preparando um bolo? Muitas vezes ela pega aquela forma do bolo e ela vai untar aquela bandeja ou aquela forma com azeite, com margarina, com manteiga, para a massa não grudar ali. Ungir é literalmente isso. É untar a pessoa com azeite, passar o azeite na pessoa. No Antigo Testamento se passava o azeite, se untava, se ungia pessoas, mas também coisas. Às vezes, algum material, alguma peça que ia ser usada, por exemplo, no tabernáculo, no santuário, no templo, era ungida, era untada com azeite, simbolizando então que aquela peça agora está dedicada para o serviço de Deus. Então, não importa o que fosse a Arca da Aliança, fosse o que fosse, untou com óleo, ungiu com óleo, aquilo não pode ser usado para decoração em casa, não poderia ser usado para a Arca da Aliança como um baú, para eu guardar livro. Não, aquilo aqui está dedicado para o serviço de Deus. Profetas, sacerdotes, sumo sacerdote, eram ungidos com óleo, significando que aquela pessoa estava dedicada para o serviço a Deus. Então o cara foi ungido como sumo sacerdote, passaram óleo nele, ele foi ungido, então ele está dedicado para o serviço a Deus. O significado básico no Antigo Testamento era esse. Ungiu com óleo significa que a pessoa está ungida ou tocada pelo Espírito Santo, dedicada, ou aquela peça dedicada para o serviço de Deus. Então coloque aí para mim se você entende ou não entende, se você sabe ou não sabe essa diferença da nova aliança e da antiga aliança. Então vamos falar aqui sobre a unção com óleo no contexto agora da nova aliança. Só tem um versículo no Novo Testamento falando sobre unção com óleo. Só tem um, que é o apóstolo Tiago, explicando, dizendo o seguinte: existe aí alguém enfermo entre vocês? Chamem os presbíteros, unjam o enfermo com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. É a única citação. Impressionantemente, num contexto de igreja, a gente vê as pessoas usando a unção com óleo muito mais num contexto de Antigo Testamento do que de Novo Testamento. Então as pessoas, em muitos lugares, as pessoas querem usar o azeite para ungir um monte de coisa. Carro novo, carro velho, móvel que comprou, filho que nasceu. Quer ungir tudo e todos. Como se isso fosse, talvez, provocar um efeito de proteção de Deus e tal. Mas Tiago é o único texto no Novo Testamento que fala sobre unção com óleo, especificamente falando sobre os doentes. Então, qual é o grande problema disso? O problema é que a igreja acaba mistificando a unção com óleo e quer ungir tudo. Eu já vi gente ungindo portal da casa, porta da casa. Então a pessoa bota lá óleo para impedir do diabo entrar na casa. Cara, o fato de você estar dentro daquela casa, morando naquela casa, já é um impedimento para o diabo entrar com óleo ou sem óleo. Eu já vi pastores ungindo
ungindo para ordenar pastores, ungindo com óleo e às vezes com a garrafa, derramando na cabeça do sujeito, o sujeito agachado lá, óleo batendo na nuca, escorrendo. Já vi pastor perder terno, porque jogaram azeite e melou tudo. E será que isso é uma prática neotestamentária? Não é. É exatamente alguma coisa que eu considero errado. Não chega a ser nenhuma heresia, mas é algo que é um mandamento bíblico? Ou será que existe alguma coisa especial nessa unção do pastor que está sendo ordenado, do carro novo que eu comprei que estou ungindo com óleo? Tem, porque a Bíblia não prevê isso na Nova Aliança. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de não tornar aquilo que é de Deus uma prática mística, como se fosse um amuleto, um pé de coelho, uma ferradura que o sujeito bota atrás da porta. A gente tem que ter um cuidado muito grande. E eu acho, se você perguntar para mim, Fragali, você acha que é válido ungir com óleo o enfermo? A Bíblia prevê isso. Porém, veja bem o que Tiago diz. Você vai chamar, tem alguém enfermo? Você vai chamar os presbíteros, ou seja, pastores, pessoas maduras na fé, pessoas capacitadas que já conhecem a palavra, que têm intimidade, proximidade com Deus, para orar pelo enfermo. Eles vão ungir o enfermo com óleo, mas a oração da fé, não tem o óleo para ungir. E aí o que eu faço? Coitado do enfermo, vai morrer, não vai ter jeito. Não tem o azeite, não tem problema. A oração da fé é o que vai resolver o problema. E aí você resolveu ir orar, você conhece alguém que está enfermo, e resolveu ir lá para ungir aquela pessoa com óleo, para orar pela pessoa, mas ungir ela com óleo. Qualquer azeite serve. Eu posso ir lá no mercado e comprar o azeite português, o azeite espanhol, que eu uso para regar a minha salada, e serve? Pode ser. Olha só, no Antigo Testamento, esse azeite tinha que ser um azeite muito especial, preparado somente pelos levitas, que eram sacerdotes, e tinha que ser misturado com uma série de coisas, com canela, com mirra. Então havia uma fórmula, uma receita para aquele azeite. Não era um azeite qualquer. No Novo Testamento, há uma diferença, uma mudança de contexto. Então você não precisa buscar aquela receita para preparar aquela coisa toda. Você pode simplesmente pegar um azeite comum que você tem em casa, você separa um pouquinho, ora, pede a Deus para que aquele azeite esteja agora santificado, dedicado para a obra de Deus. Como a gente faz, por exemplo, com o pão da ceia. O pão da ceia foi feito por um padeiro. O suco de uva que você usa na ceia, em alguns casos, em algumas igrejas pode usar o vinho, aquilo foi produzido numa vinícola ou numa fábrica de suco de uva por alguém que não tem nada a ver com a igreja. Mas você, mediante a oração, santificou aqueles elementos. Você faz a mesma coisa com o azeite. Você orou, santificou, preparou, separou. Você vai pegar aquele azeite, não precisa botar canela, mirra e sei lá mais o que. Você não precisa, mas você orou. Você pode usar o óleo para ungir a pessoa sem problema nenhum, mas você tem que ter um foco. Cara, o que vai resolver o problema não é o azeite. Porque e se eu não tiver o azeite? Fui na casa da pessoa e ela me pediu para orar por ela. Eu não estava nem indo lá para orar, mas ela me pediu para orar por ela. E eu não tô, desculpa, eu não vou orar por você porque eu não trouxe o azeite. Não trouxe o azeite, mas o que importa é a fé, é a oração da fé. Então você bota o foco na oração da fé e você ora pela pessoa e crê que Deus vai fazer a obra. Não é você, não é o seu poder, é a obra de Deus, é o poder de Deus. Não é o azeite, é o poder de Deus. Você ora e crê que Deus vai trazer o resultado positivo que você está pedindo a Ele para fazer. Se você tem ainda alguma dúvida a respeito desse tema, desse assunto, coloca aqui nos comentários, porque a partir de dúvidas que desse tema ou de algum outro, a gente vai gerando os nossos vídeos para que você seja esclarecido. Eu estou comprometido com isso. Além de outras coisas que eu faço, ministério, igreja, pregação e tal, eu estou comprometido em produzir vídeos aqui para tirar de você qualquer dúvida, limpar mesmo a área, sabe? Misticismo, que às vezes está embolado no meio da coisa, gerando muito mais dúvida que deveria, tirar o misticismo, tirar a opinião que o pastor acha isso, fulano pensa aquilo. O que a Bíblia diz? Eu estou comprometido de fazer isso para esclarecer, para que você tenha uma fé pura, uma fé bíblica, uma fé sem contaminação. Se você está interessado em receber esses conteúdos que eu estou produzindo aqui no canal, se inscreve para que a gente possa continuar
produzindo cada vez mais essas respostas, esses conteúdos que vão esclarecer você sobre o que a Bíblia diz, não que o pastor opinou, o outro diz que acha, e o misticismo que às vezes vem embolado na coisa toda. A gente quer limpar a área e trazer para você esclarecimento. Então se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo e eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para você e para os teus amigos, para a sua família. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!